Olá, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia. Nós vamos estudar a diversidade cultural brasileira. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, herança da miscigenação dos povos que contribuíram para a formação da população brasileira, indígenas, africanos e os imigrantes. Essa diversidade pode ser notada nas características físicas da nossa população e em seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. A própria língua falada no Brasil mostra a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas nós utilizamos muitas palavras que têm origem em outras línguas. Por exemplo, as palavras angu, cochilo, quiabo e marimbondo têm origem africana. Já as palavras jacaré, abacaxi e mandioca são algumas das palavras de origem indígena. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. Muitas lendas e mitos do folclore têm origem nas culturas indígenas. Os conhecimentos sobre o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza e a arte em cerâmica são outros exemplos da influência indígena na nossa cultura. Na culinária, o milho e a mandioca, por exemplo, são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas e que compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do nosso país. Dormir ou descansar em redes também é um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho todos os dias. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a influência africana na formação da nossa cultura. Identificamos contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Ritmos musicais como o samba, o maracatu, o coco, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. Pratos como o vatapá e o acarajé e o hábito de consumir azeite de dendê são alguns exemplos da influência africana na nossa culinária. Portugueses, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil também deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidas pelos italianos. O quibe e a esfirra pelos árabes. O sushi e o sashimi dos japoneses. A paella pelos espanhóis. A linguiça e outros embutidos nós herdamos dos alemães. Esses são alguns exemplos de como nosso país se tornou tão diverso. Bom, pessoal, por hoje é só. Beijinhos e até a nossa próxima aula!